Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nelas houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Comentário do Evangelho, com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Querido irmão, querida irmã, a palavra de hoje é um convite para nós que acreditamos em Jesus. Jesus nos quer experimentando o seu amor, mas também levando este amor para os outros. Não é só para ficarmos guardando dentro de nós, mas espalharmos a boa notícia. Veja que quando ele fala que envia os 72 discípulos, ele os envia aonde ele próprio devia ir. E isto significa dizer que nós somos embaixadores da boa notícia. Aquilo que nós experimentamos na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus, nós passamos a levar aos outros, no ambiente em que estivermos, daquilo que acreditamos. Por isso que a incoerência da vida com a fé que professamos é um escândalo, porque aquilo que cremos deve primeiro transbordar na nossa vida pessoal. Pois bem, e ele nos diz também que nos envia como cordeiros. O que é um cordeiro? O cordeiro é filho de uma ovelha. A ovelha é um animal que se deixa conduzir. Um animal também totalmente dependente do seu pastor. A ovelha, ela precisa que o pastor mostre aonde está o seu alimento, aonde está a sua água e aonde está a relva que lhe faz bem. E ainda aonde ir descansar. Ou seja, é um animal dependente de seu dono. Assim nós devemos ser também. Na nossa vida com Jesus, devemos viver esta dependência dele, da sua palavra, da sua graça, do seu amor, do seu envio. E veja que o anúncio que nós fazemos da graça de Deus na nossa vida é no mundo, é no meio de lobos, é no meio daqueles que querem nos separar de Deus, que querem nos dispersar, que querem nos seduzir e nos afastar de viver para a glória de Deus. E é isto, somos conscientes que experimentando o amor de Deus, acreditando neste amor e passando a viver dependente deste amor, nós também somos
estes que levam a boa notícia aonde estivermos. Eu lembro de uma história a respeito de São Francisco, que uma vez um dos seus companheiros disse: Francisco, vamos evangelizar? E ele disse: vamos para a cidade. E eles foram para a cidade e andaram a cidade inteira e nunca Francisco disse uma palavra. E ao sair da cidade eles perguntaram: por que não falamos nada? Nós fomos evangelizar e o Senhor nunca disse nada. Aí ele disse: devemos pregar sempre e quando for necessário usar as palavras. Ou seja, a minha vida de fé, a minha vida como pessoa é a maior pregação ou talvez o único evangelho que as pessoas possam ler. Nós usamos as palavras sim, mas a nossa vida deve falar mais alto ainda que as nossas palavras. Por isso que nós somos chamados a anunciar a paz. E o que é a paz? A paz é um encontro com Deus e, como consequência, um encontro com os outros. Quando eu me encontro com o Senhor diariamente, quando eu busco esta vida diária com Ele, eu passo a ser capacitada pelo próprio Espírito a ser um canal de encontro de Deus com as pessoas. A anunciarmos também o reino. Nós não anunciamos a nós mesmos. Nós não anunciamos a nossa vontade, as nossas opiniões, o nosso querer, filosofias, ideologias, não. Nós anunciamos o reino de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, aquele que é nosso modelo, aquele que é nossa vida, nossa luz, nossa paz. É este a quem nós precisamos buscar, mergulhar, conhecer cada vez mais e também anunciar. Peçamos hoje ao Espírito Santo que faça esta obra maravilhosa em nós, a começar em mim, no meu coração, no seu coração, para que a nossa vida transborde da presença de Deus e possa atrair outras pessoas para conhecer o amor de Deus, se apaixonar por Deus e ser mais um anunciador da graça. Vinde, Espírito Santo. Amém.